Falo sobre o Flamengo faturando com um ex-jogador formado no clube agora atleta do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando esse botãozinho vermelho e ativa todas as notificações para ser avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma triste coincidência. Matias Vinha, Marlon Freitas e Kahneman sofreram batidas na cabeça, concussões e precisaram ser substituídos. E aí fez-se valer aquela nova regra do Campeonato Brasileiro que permite aos clubes uma sexta substituição em caso de lesões na cabeça. Esse benefício é dado para o clube que teve o jogador machucado, além do seu adversário. Bora falar também que o mascote do Atlético Goianiense foi dedurado pelo árbitro André Luiz Policarpo. Jogo muito polêmico entre o Atlético Goianiense e Flamengo. Rubro-negro venceu. Rubro-negro carioca venceu por 2-1 com pênalti convertido pelo Pedro depois de uma cotovelada sofrida pelo Bruno Henrique. Muita reclamação e até o mascote do Atlético Goianiense xingou o árbitro. Ele foi relatado na súmula e deve pagar uma multa. Quero contar também que Dorival Júnior esteve no Barradão para assistir a vitória do Palmeiras contra o Vitória. Será que ele foi conferir de perto o Estevam William e também o Luiz Guilherme? O América do México, dirigido por André Jardine, fez 5-1 no vice-líder Toluca na rodada desse final de semana do Campeonato Mexicano. O América, além de ser líder do retorno, já havia vencido do turno e no meio de semana emplacou 5-2 no New England Revolution. Placar agregado da classificação do América para as semifinais da Conca Champions foi de 9-2 contra os americanos. Quero contar também que a CBF anunciou para quarta-feira sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. 32 equipes seguem competindo e nesse sorteio de quarta elas serão divididas em dois potes. Os times que vêm da Libertadores da América, o campeão da Copa do Brasil do ano passado, da Série B, enfim, metade desses times estão num pote, a outra metade no outro pote. Só para lembrar que esse sorteio acontece às 2h30 da tarde no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Bora contar que Di Maria, que já foi alvo de vários clubes de futebol no Brasil, avançou na renovação do seu contrato com o Benfica. O vínculo se encerra em junho, as partes já acertaram em relação a salário. Resta agora o tempo de contrato. Di Maria pede 2 anos, o Benfica oferece mais um. Bora falar agora sobre o Bayer Leverkusen, enfim, campeão alemão. Essa história é legal. O Bayer Leverkusen é um dos times mais tradicionais do futebol alemão, fundado em 1904, mas que até hoje nunca havia vencido o campeonato alemão. Esse título veio em grande estilo nesse domingo, vitória por 5-0 contra o Werder Bremen e às 5 rodadas do fim, o título confirmado. Campanha espetacular de 25 vitórias, 4 empates e em 29 derrotas, o time segue invicto, não só no campeonato alemão, mas nas demais competições, e ainda tem mais 2 chances de título na Europa League e também na Copa da Alemanha. Só para lembrar que o Bayer Leverkusen já havia sido vice-campeão em 5 outros campeonatos. Ele acaba de quebrar uma sequência de 11 títulos consecutivos do Bayern de Munique no campeonato alemão. Queria só ilustrar a diferença financeira do Bayer Leverkusen para os principais concorrentes, o Munique e o Dortmund. Em relação a receitas, o Bayern de Munique tem 744 milhões de euros por temporada, o Dortmund 420 milhões, o Leverkusen 273 milhões. E essa diferença na receita se traduz também nos salários. Vou usar os números em reais. A média salarial do Leverkusen é de 64 milhões por mês. O Dortmund de 107 milhões de reais mensais e o Bayern de Munique de 189 milhões de reais. Números astronômicos, muito distantes da nossa realidade, mas é legal mostrar que o Leverkusen gasta 1/3 na comparação com o Bayern de Munique. Use o espaço e deixe a sua opinião, beleza? Aproveita e deixa like para ajudar a gente a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Quero falar agora sobre o Flamengo, que marcou para o dia 29 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo. A ideia é que os homens do Conselho aprovem o novo contrato entre o clube e a Adidas. A fornecedora de material esportivo do Fla, que tem contrato até 2025, chegou a um acordo com o departamento de marketing, aprovado pelo presidente Rodolfo Landim, para a extensão desse vínculo até dezembro de 2029. Em troca, o Flamengo garante uma série de melhorias nesse contrato. O valor mínimo salta de 25 milhões de reais para 44 milhões de reais. Há também um crescimento nos royalties,
que é aquele percentual em cima de cada produto vendido. Dessa maneira, o Flamengo está convencido de que vai ser capaz de faturar mais do que os 69 milhões de reais de média por temporada. Vale a lembrança de que o Fla teve ofertas maiores, a Legeia, empresa italiana pequena, que ainda tem clubes de pouca expressão e relevância, chegou a oferecer 100 milhões de reais por temporada para o Fla. Rubro-negro preferiu não correr riscos e renovou o contrato com a Adidas. Só para completar sobre o rubro-negro, nessa reunião do dia 29 também será votada a aprovação das contas do balanço de 2023. De falar sobre Hugo Moura, novo reforço do Vasco. Ele já desembarcou na noite dessa segunda-feira no Rio de Janeiro e falou como atleta Cruz Maltino, mas não é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Queria contar que a rivalidade histórica entre Flamengo e Vasco, que se tornou ainda mais acentuada nos últimos meses, especialmente por causa do Maracanã, apesar de todo esse contexto, dá para dizer que o Flamengo está embolsando uma grana com o Cruz Maltino. É que a compra do Hugo Moura vai garantir cerca de 5 milhões e meio de reais ao Flamengo, só para lembrar o caso. O jogador havia sido contratado pelo Atlético Paranaense alguns anos atrás do Flamengo, 50% dos direitos econômicos por 6 milhões e 600 mil reais. O Vasco está adquirindo 100% dos direitos, pagando 11 milhões de reais. O Flamengo tem metade, a outra metade pertence ao Atlético Paranaense. Ou seja, dos 11 milhões, 5,5 serão destinados ao Fla, que vai totalizar cerca de 12 milhões de reais com as negociações para o Atlético e agora para o Vasco do Hugo Moura. É bem verdade que o Flamengo deixa de ter qualquer percentual de olho numa venda futura. Volante de 26 anos de idade, que vai mais do que dobrar o seu salário na comparação com os tempos do Furacão. Falei sobre a entrevista no aeroporto, certo? Ele disse o seguinte, abre aspas, fiz minha base toda no Flamengo, mas sou profissional. O que passou, passou. Tenho a cabeça boa para jogar no Vasco. Só para completar um noticiário em relação ao Flamengo, Matias Vinha, que sofreu uma concussão, uma batida forte na cabeça durante a estreia do Flamengo contra o Atlético Goianiense no Brasileirão, já está melhor, mas não foi relacionado para a partida contra o São Paulo nessa quarta-feira. Vou começar falando do Gabigol, porque o GE subiu uma matéria, o processo de Gabigol para obter o efeito suspensivo no Corte Arbitral do Esporte, o CAS, ganhou mais um capítulo. A acusação enviou a documentação e agora o atacante do Flamengo aguarda a movimentação do Tribunal da Suíça para saber se terá ou não condição de jogo. Lembrando que no dia 2 de abril, a defesa de Gabigol enviou a documentação necessária para abrir o pedido de efeito suspensivo. Com os documentos foi indicado um dos 3 árbitros que participará do julgamento. O mesmo processo é feito pela acusação, que está acusando o Gabigol no caso, que também enviou a documentação e indicou o seu árbitro representante somente na última segunda-feira, no último dia do prazo estabelecido pelo CAS. Outra coisa aqui que é importante falar, na argumentação utilizada na tentativa de efeito suspensivo, ou seja, da defesa do Gabigol, os advogados do Gabigol pediram o pericum in mora, que é o perigo da demora, juntamente com fumus boni juris, fumaça do bom direito. O pedido é que o processo seja analisado com celeridade, já que uma eventual perda de tempo pode fazer com que Gabigol cumpra grande parte ou até mesmo todo o período de suspensão que lhe fora imposta. Então, aí, Gabigol segue impossibilitado de treinar no Ninho, jogar com a camisa do Flamengo, mas há quem diga que o Palmeiras, mesmo assim, quer a contratação do jogador. Pelo menos quem falou isso foi Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo, ele diz o seguinte, abre aspas, o sonho do Palmeiras para substituir a saída do Endrick é o Gabigol. Galera, eu vou ser bem sincero, assim, analisando todo o contexto, eu não vejo o Abel Ferreira querendo o Gabigol. Eu acho que são perfis totalmente diferentes. E por que eu falo isso? Porque o Abel Ferreira sempre deixa claro que ele não gosta de jogadores com esse perfil do Gabigol. Um perfil, digamos, com muita personalidade. É só a gente parar e analisar o elenco do Palmeiras. Eu não vejo compatibilidade. Mas é o Caio Ribeiro que está dizendo. Se ele está dizendo, a informação que eu tenho é que o Palmeiras em nenhum momento fez nenhuma movimentação. Ainda mais agora, contratando o Felipe Anderson, tudo bem, são posições diferentes, tá? Mas será que a Leila ia querer investir tão pesado assim no elenco? Embora o elenco do Palmeiras seja um elenco caro, digamos assim, mas a Leila é muito mais conservadora, ela é muito conservadora. Mas enfim,
Fica aí a informação e o relato do Caio Ribeiro. E aí, galera rubro-negra? Hoje trazemos as últimas novidades sobre o time do Flamengo para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro. O Mengão se prepara para encarar o São Paulo nesta quarta-feira, 17, no Maracanã, e terá a volta de um jogador importante, mas também terá um desfalque significativo. Vamos conferir os detalhes. Para a alegria da nação rubro-negra, o lateral direito Wesley está de volta ao time após se recuperar de uma lesão muscular que o deixou fora das finais do Campeonato Carioca. Sua presença traz mais opções para o técnico Tite, que agora terá um reforço importante para a lateral direita. No entanto, nem tudo são flores. O lateral esquerdo Vina será desfalque para o Flamengo devido a uma concussão que o deixou em observação após o jogo contra o Atlético Goianiense. Vina teve um choque de cabeça durante a partida e precisou passar por exames neurológicos em um hospital de Goiânia. A expectativa é que ele retorne para o próximo confronto, contra o Palmeiras. Quanto à possibilidade de poupar jogadores, Tite ainda mantém o mistério. No entanto, diante da sequência de jogos importantes, é provável que o técnico opte por manter a equipe principal em campo contra o São Paulo. Com essas mudanças na escalação, o Flamengo se prepara para um período intenso de jogos, enfrentando adversários de peso tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. A expectativa é que o time mantenha o bom desempenho e conquiste resultados positivos, contando com o apoio incondicional da torcida rubro-negra. Vamos juntos em busca de mais uma vitória.